Oi gente, eu sou a Lara e o vídeo de hoje é pra ensinar essa coelhinha aqui. Coelhinha Lili, ela mal cabe na câmera, né? Ó. É uma apostila gratuita que eu fiz há mais ou menos uns 2 anos atrás. E atendendo a pedidos eu resolvi fazer esse vídeo pra ajudar quem é mais iniciante a acompanhar o passo a passo. Porém, algumas coisas hoje eu faço diferente do que eu fazia na época, então tá diferente do que a apostila fala, tá? Não se apegue a fazer essa coelhinha só para Páscoa, você pode fazer, por exemplo, para Jardim Encantado, Fazendinha, enfim. E por favor, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui no vídeo para acompanhar o que vai sendo produzido, tem bastante coisa legal por vir ainda. E agora vamos pra Lili! Para riscar o feltro, você vai pegar o retalho, né, do feltro, o molde que tá na apostila. Eu tô usando caneta Fantasminha e aí é só passar no contorno do molde. Depois é só passar com ferro e essa marca sai, ou com secador, tá? Então para o corpinho da coelhinha são 2 partes no feltro cinza mesclado e uma parte no molde menor para a barriguinha. Vou posicionar aqui no centro. Tanto o molde da barriguinha como o molde do corpo eu já passei, então estão limpas, né? Não tem caneta. Vou tirar um fio da linha de meada e vou fixar essa barriguinha no corpo com ponto palito. Gente, eu tô editando o vídeo agora e eu esqueci de avisar que tá aqui na descrição a explicação de como você faz pra conseguir o molde, tá? Então ficou assim, a costura pronta. Agora eu vou alfinetar as 2 metades do corpo. Com um fio de meada cinza, eu vou fazer o caseado no corpo, começando dessa parte aqui de baixo. Quando a linha estiver muito curta, ou se você preferir, pode fazer assim, tá? Então, passa a agulha e volta passando pela argolinha que formou. Então, eu fiz o caseado até aqui, mais ou menos, agora eu vou pausar ele para encher o pescoço. O pescoço não vai ter arame nem nada, ele vai sustentar a cabeça sozinho, então ele tem que estar bem firme. Eu vou aproveitar que essa parte aqui, ó, vai estar dentro da cabeça, ela não vai aparecer, para usar fios de outros trabalhos, retalhinhos que eu guardei de trabalhos, assim, que sobraram, e vou colocar ele aqui em cima. Então, eu tô usando uma cor bem diferente, né? Às vezes a cor acaba aparecendo no feltro, então, por mais que isso seja marrom e talvez crie uma sombrinha, não vai ter problema porque vai estar escondido. Peguei mais umas linhazinhas aqui que sobraram. Agora eu vou misturar a fibra siliconada, né, que é o enchimento. Enrolei aqui e vou pôr lá no pescoço. Lembrando que eu tô usando pink e amarelo aqui pra encher, né, de linha de trabalhos anteriores, no cinza, mas tomando cuidado de ser ou parte que não vai aparecer, ou cor que não vai fazer reflexo no feltro, tá? E não está mudando o tato da peça também. Agora eu vou colocar enchimento puro, porque para fazer essa transição aqui de pescoço e corpo é um pouco chatinha. Ó, se por acaso acontecer isso, tá vendo que formou uma bola aqui, né? E o enchimento acabou formando outra bola aqui embaixo. O pescoço acaba ficando mole, por mais que você aperte, é difícil isso aqui ficar rígido de novo. Então nesse caso eu tiro o enchimento. Começa de novo com pedaços menores, tá? Porque essa parte do pescoço realmente tem que estar bem firme, bem cheia. Não só essa parte, né? A peça inteira tem que estar bem cheia, mas essa parte é chatinha mesmo de arrumar o enchimento, tá? Então eu refiz com pedaços menores de fibra e perceba que agora, ó, eu não tenho mais aquela quebra que tinha aqui, né? Então eu vou continuar caseando e terminar de fechar a peça. Fiz o último ponto caseado aqui, eu vou pegar a alcinha daquele primeiro ponto aqui, ó, peguei a alcinha dele, puxar a linha e vou fazer mais um ponto em cima daquele primeiro, para ajudar a deixar bem firme. Vou passar 2 vezes pela alcinha e saio aqui com a agulha em qualquer lugar. Aqui ficou um pouquinho mais afundado, né? Eu vou agora palpar a peça para ajustar. E para tirar essa pequena diferença, eu vou pegar uma agulha um pouco mais grossa e vou puxar aqui com cuidado o enchimento um pouquinho para um lugar. Uma opção é passar com ferro, né? Esse contorno, ele ajuda a sentar o feltro, mas particularmente eu não gosto. Uma outra opção também legal para costura é começar aqui
Vem aqui, fecha o pescoço, dá a volta e fecha aqui. Fechar uma peça assim numa curva aberta é mais fácil do que numa área reta, tá? Então, se preferir, você pode começar a costura daqui. Os bracinhos e pernas da coelhinha. O bracinho não tem segredo, são só duas partes aqui, né? Dois bracinhos. A única dica que eu dou é na hora de costurar, de casear, eu aconselho primeiro costurar a parte onde tá o interior da curva, né? E deixar essa parte mais aberta para fechar por último, porque facilita o enchimento, mas é questão de gosto mesmo. Nesse braço eu comecei a encher aqui, e eu cito o braço, eu comecei no sentido oposto. Então, o pezinho são 4 partes de bolinha branca, né, e a do pé. Então, aqui nesse caso eu não passei a peça ainda, porque eu marquei com gabarito onde serão os dedinhos, então estão marcados. Para as bolinhas, é o mesmo molde para todas as bolinhas. Se você prestar atenção, você vai perceber que um lado ele é um pouquinho mais cheio do que o outro. Tem uma ponta assim, um lado que é um pouquinho mais pontudinho. Se esse pé eu coloquei essa parte mais arredondada para cá, nesse outro eu vou colocar ao contrário. Então ficou a parte arredondada dessa bolinha para cá e nesse outro molde eu coloquei para cá. Vou alfinetar. Então eu tô usando novamente um fio de meada branco. E vou costurar com ponto palito. Então, tá aqui o último ponto desse dedinho, né, do centro. Eu vou dar um nó atrás, só pra deixar fixo. Passo 2 vezes pela argola. Agora eu vou pra esse dedinho. Encontro aqui a parte mais larguinha, pra baixo. Vejo aqui mais ou menos onde é que vai ser a agulha, né, vai ser aqui. Venho pra cá. Passo aqui, não muito por dentro, assim, só um pouquinho. Só pra dar mais um ponto e deixar fixo entre um dedinho e outro, né? Pra não correr o risco da linha ficar frouxa. Novamente, com o ponto palito e faço isso pra os 3 dedinhos que faltam. Feito isso, eu vou passar pra tirar a marca de tinta da caneta e o amassadinho do feltro, né? Toma cuidado com a temperatura do ferro. Se tiver a vapor, é mais fácil de não grudar o feltro no ferro. Vou dar uma testada num pedacinho de feltro antes de colocar na peça, né? Junto as duas partes. E eu vou fechar também com ponto caseado. Vou começar aqui. Como o desenho dos dedinhos é um detalhe assim, bem sutilzinho, leve, né? Um pedacinho pequeno. Coloque bolinhas pequenas de enchimento, tá? Para que ele entre lá no espacinho. Se colocar uma bolona, vai embolotar tudo aqui. E aí vai ser difícil fazer o enchimento chegar a preencher o detalhe todinho, tá? Então, os 2 pezinhos ficaram assim. Para a cabeça da nossa coelhinha, na parte de trás vai ter esse detalhe aqui. E na frente é esse detalhe. Primeiro eu vou posicionar o da frente. Agora eu vou passar o ponto palito aqui. Uma pausa no passo a passo para falar oi pra Coral, né, Coral? Fala oi, gente! A gaivotinha do ateliê. Linda. Bom, voltando. Terminei de costurar aqui o rostinho. E agora, para ter certeza que a parte de trás vai ficar com a parte branca alinhada, assim, né, encaixando, eu vou colocar aqui um com o outro e ver se a posição tá certa. Então, ó, perceba que não vai ficar paralelo a pontinha, ela vai descer, como que continuando o mesmo desenho, tá? Então, só costurar essa parte também com ponto palito. Então, prontinho. Eu tô usando 3 fios de meada, tá? Na cor preta, pra bordar aqui os cílios com um ponto atrás, tá bom? Pra bordar a boquinha da nossa coelhinha, eu vou usar também 3 fios de meada, na cor igual ao narizinho dela ou bem próximo. Então, eu vou também bordar com um ponto atrás. Pronto. Feito isso, eu vou passar para tirar a marca de caneta. Agora, para fixar o narizinho, como ele é muito pequenininho, eu não vou usar alfinete, porque acaba entortando um pouco o narizinho, né? E aí pode ser que na hora de costurar ele fique errado. Então, eu vou fazer uma gotinha de cola aqui, ó, só sujando mesmo, com cola de silicone líquida. E não vou deixar a cola chegar muito na borda do narizinho da nossa coelhinha, senão vai acabar atrapalhando na hora de costurar, tá? Porque acaba ficando muito duro. Posicionei. E aí agora eu vou prender também com o ponto palito. O narizinho ficou assim. Vou juntar aqui as duas partes. E vou começar a fazer o caseado da cabecinha aqui em cima, tá?
Ah, uma dica. Quando chegar aqui na parte da bochecha, ficou com 4 camadas de feltro. Para não ficar aparecendo essa parte cinza, né? Porque ó, na hora da costura vai ficar aparecendo. Eu vou pegar aqui uma tesoura e nas regiões, olhando aqui por dentro, ó, nas regiões que o feltro cinza ficou um pouco mais comprido, mais saindo assim da parte branca ou muito rente, eu vou cortar um pouquinho. Agora a parte cinza ficou para dentro em todo o comprimento. Dessa forma, na hora que eu costurar, tá vendo? Vai fechar a parte branca e eu não vou ficar vendo essa parte cinza do interior. Aqui na transição da linha cinza, né, da onde estava fazendo a costura do ponto palito para o caseado que tá fechando a peça, passa o ponto do caseado no mesmo lugar da costura branca que ficou aqui do lado, para não criar uma marca a mais, tá? A bochechinha da coelhinha. Eu sempre usei tinta para tecido, mas eu sei que tem gente que usa blush. Então eu vou pegar aqui um retalho de feltro que eu uso só para isso, então tá todo pintado. Um pincel, ele tem que ser molinho para não machucar o feltro, mas se ele for muito mole, você não vai conseguir fazer a cor sair, tá? Ele é firminho. Eu vou molhar o pincel. E agora eu vou passar aqui no feltro, nesse retalho, até ele não ficar saindo forte, até ele sair fraquinho. Então eu tenho que ficar trocando de lugar pra ver, né, qual que é o momento certo. Ó, ele ainda tá saindo com pedaços fortes, tá vendo? Eu não quero. A hora que ele estiver saindo assim, uma nuvenzinha, deixa eu ver se dá pra enxergar. Tá, começou a sair só uma nuvenzinha, aí sim eu venho pra peça e vou fazendo. Com batidinhas. Parece que não tá pintando, né? Mas continua fazendo que ele vai pintar sim. Eu gosto suave, então eu vou parar aqui. Então, pra mim, parou. Consegue enxergar? Lavo o pincel com água e pronto. Lembrando que agora, na hora de começar o enchimento, para colocar o enchimento no contorno aqui do rosto, coloca pedaços pequenos do enchimento, tá? Sem bolotonas. Agora a gente vai fazer a marcação dos olhos, né? Afundar um pouquinho. Então, para isso eu peguei 2 linhas comuns, 2 fios de linha comum. Na verdade, é um só que eu dobrei ao meio e aí formou essa argolinha. Então, eu vou colocar aqui a agulha, atravessar para o outro lado. Tenta dar uma olhada na hora de atravessar para o outro lado, se não saiu muito torto, por exemplo, se sair aqui assim, sabe? Tá na mesma direção, né? Vou passar. Volto com a agulha, mas ao invés de voltar aqui pelo mesmo buraquinho, vou dar um espacinho para a agulha ter onde se prender e aí eu saio aqui. Aperta um pouco a peça, né, para a agulha conseguir alcançar. E aí aqui eu passo a agulha pela argolinha. Aperta um pouquinho para dar uma ajudada na linha. Põe pro lado, segura. Volta com a linha lá pro outro lado. Dá mais uma puxadinha, segura. Então, cuidado com a quantia que vai puxar, tá? É só um pouquinho a ponto de afundar, mas não tô deixando enrugar. Então, vou mais uma vez. Volto. A última. Agora, pra arrematar a linha, essa é a última vez que eu vou puxar ela, né? Então, eu vou colocar ela um pouco aqui de ladinho. E aí, por estar um pouquinho do lado, fica mais fácil pra eu passar a agulha, né? Porque aí eu aperto aqui um pouquinho e ela chega do outro lado. Se eu saísse aqui do fundo, aí eu ia ter que andar com a linha pro lado, ela ia ficar folgada. Ai, não sei, eu prefiro assim. Então, ó, vou pegar aqui um pouquinho do feltro. Passar 2 vezes pela argola. Sair com a linha em qualquer lugar. Na frente ficou assim. Atrás fica o pontinho. Já está bem discreto, porque eu escolhi uma cor de linha que combina aqui com a peça. Mas, para esconder esse restinho de linha, eu vou puxar um pouquinho do feltro lá de dentro. Percebe? Agora eu escondi completamente a linha. E vou repetir o mesmo pro outro lado. Ah, eu esqueci de falar uma coisa. A cabeça dessa coelhinha é um pouco chatinha de encher mesmo, tá? Então, se você estiver tendo um pouco de dificuldade, não se sinta mal, porque ela realmente é um pouco chatinha. Primeiro vai ser chato de conseguir dar o formato da bochecha, porque ela é bem proeminente, né? Bem forte e tem camada dupla de feltro, então o feltro fica mais durinho. E depois para trazer essa cabeça de volta arredondada, né? Então, assim,
É com paciência, muita paciência e prática, tá? Pra conseguir dar o formato certinho da cabeça, tá bom? Indo pros olhos. Os olhos da coelhinha, eu usei meia pérola na cor azul de 1 centímetro, mas vou aproveitar para dar uma dica. Às vezes a gente compra apostila ou faz uma peça e percebe que a gente não tem o tamanho do olho que aquela peça recomenda. O olho faz muita diferença no resultado, ó. Esse aqui é o original, né? Vamos supor que eu não tivesse essa peça, essa miçanga. Eu tivesse essa. Olha isso. É outra coelha, certo? Essa. Outra coelha, tá bom? Essa. Percebe como muda completamente o aspecto da coelha? Se você não tiver essa miçanga aqui, que é a original do projeto, né? E não gostar de nenhum dos efeitos que as suas miçangas, as suas pérolas estão dando para a peça, uma dica é, na hora de riscar o molde, não marca essa bolinha, desce um pouquinho os cílios, faz só os cílios bordado e aí não afunda o olho, porque aí vai ser como se a coelhinha tivesse com o olho fechado fofinha, né? Ficaria assim, tipo sorrindo assim com o olhinho fechado, tá? Que aí não tem erro. Qual que é o lado bom? Como vai ser bordado, você tem total liberdade de fazer maior, você pode fazer menor, pode fazer pra cima, pode fazer pra baixo, como se estivesse dormindo. Então, o olho bordado não tem erro, gente, sério, adoro. Então eu tô usando aqui cola de silicone líquida, vou pôr aqui, cuidado pra não vazar, né, não colocar muita. Eu sei que parece bastante olhando daqui, mas é porque tem que preencher esse buraco, né? E agora eu vou colocar. Aperto. Ó, não vazou, tá? Ah, como eu sei se tá bom? Daqui a pouquinho eu vou pôr o dedo. Se ele tiver fraco, eu arranco, coloco mais cola, tá? Não, aqui já dá pra saber, ó, faltou cola. Foi tudo pro buraco. Eu vou tirar assim pra cima, pra não vazar cola. E vou colocar de novo. Dessa forma, eu garanto que ele vai estar bem fixo, mas também não vou fazer aquela melequeira de cola toda. Então, coloquei de novo. Sempre tomando cuidado de não fazer movimentos assim com o olho, né? Porque senão vai borrar a cola. Agora acho que colou. Vou deixar secar. Vou fazer o mesmo pro outro lado. Ó, essa aqui, acho que só uma vez que eu coloquei a cola já foi o suficiente. E agora eu vou deixar secar pra gente depois testar se realmente tá bem colado. Pra orelha, no molde vocês vão ver que tem duas orelhas diferentes que eu ensino. Uma com arame e a outra que faz esse mesmo efeito sem o arame. Na apostila tá explicada essa opção, mas eu vou ensinar só a opção do arame aqui. Vai recortar duas partes menor com a manta acrílica ou com o feltro, mesmo que está sendo usado para a orelha. Tá indicado no molde qual que é o molde dessa parte interna e duas partes externas, que é um pouquinho maior do que essa que vai por dentro. E o detalhinho em branco que vai na frente. E para montar a parte de dentro eu vou pegar arame de artesanato. Toma cuidado com o arame que você escolhe, se for um arame de casa de construção ou alguns mesmo que vem de loja de artesanato, que nem já aconteceu comigo. Se você fica mexendo nele, ele quebra. Eu não acho legal, porque de repente vai para uma criança e a criança acaba quebrando a orelha, né? Tem a opção de arame também para jardinagem. No vídeo da coelhinha Nina, eu mostro esse arame. Eu vou deixar aparecendo aqui em cima o vídeo dela. Eu vou medir aqui o tamanho da orelha. Lembrando que essa é a parte interna. E vou cortar aqui. Eu vou cruzar um pouquinho, só a ponta. Só para ela não ficar se mexendo muito. Eu vou posicionar aqui. E para não correr o risco desse arame ficar muito solto dentro da orelha, eu vou fazer gotas de cola, com a cola de silicone, ao redor do arame, mas não em cima dele, porque eu não quero que ele enferruje. Então eu vou pôr uma gota de cola aqui, uma em cada lado da lateral, uma no centro e aqui. Vou pegar outra parte, colar, deixo essa parte secando, enquanto isso eu vou costurar o detalhe do centro da orelha. Então posiciono, alfineta e passo o ponto palito com um fio de meada branca. Então terminei de costurar, eu vou pegar as costas da orelha, posicionar a orelha aqui no centro e vou fazer uma gota de cola de silicone aqui
só na parte de baixo. Colei. E vou fechar essa orelha com um ponto caseado também usando um fio de meada. Então pronto, as duas orelhas estão prontas. Pro rabinho eu tô dando a opção de fazer em feltro, mas você pode fazer em pompom, por exemplo. Dá uma olhada no vídeo da Nina, que tem duas opções que eu ensino lá. Então eu vou pegar aqui a gotinha, vou deixar o avesso pra cima, vou pegar essa lateral e a ponta mais fina, eu vou começar a ajustar aqui. Então, ó, eu vou colocar avesso pra fora com avesso pra fora e vou alfinetar. Como é uma parte redondinha, eu vou usar aqui só a ponta do alfinete que vai me ajudar a arredondar essa parte aqui. Ficou assim. Eu vou pegar aqui um fio de meada e vou costurar com ponto caseado, mas lembrando que como essa parte aqui eu vou virar, eu vou desvirar a peça, o nozinho dessa vez vai ficar aqui pra fora mesmo, pra que depois que eu desvirar, ele fique pra dentro. E aí, nesse caso, eu vou arrematar a linha aqui, porque eu quero fazer a próxima costura com uma linha só, tá? Então, eu tô dando nó duplo. E aí, eu vou vir aqui e travar a linha aqui nas alcinhas, ó. Agora, eu vou costurar a parte que falta. Vou alfinetar um fio de meada. Vou começar a costurar daqui. Eu prefiro, quando é alguma junção, assim, de 3 partes, né? 3 recortes, eu gosto de começar a costurar um pouco antes. Agora que eu cheguei aqui na intersecção, eu vou passar um ponto aqui, ó, saindo lá na pontinha onde o outro lado também já tinha costurado. Costurei. Mas antes de continuar, eu vou pegar uma alça, ó, do último caseado desse lado aqui e vou dar um nozinho. Travei, agora eu vou continuar costurando a minha metade aqui que faltava normalmente. Vou mostrar de novo quando eu chegar lá do outro lado. Ó, costurei essa parte, cheguei aqui na intersecção. Eu vou fazer um ponto unindo essa metade com essa lateral, caseado normal, saindo no mesmo buraquinho que o outro lado já tinha feito. Vou dar nó duplo. Antes de continuar, eu vou pegar a alcinha. Tem a alcinha do meu ponto de agora, e aqui é daquele primeiro ponto desse lado aqui. Vou pegar a alcinha dele, aqui, ó. Peguei a alcinha dele e vou fazer um nó duplo. E agora eu vou continuar caseando normal. Na hora que eu puxar, a linha não vai estar saindo muito da lateral. Ela vai estar saindo do centro, tá vendo? Então, me dá mais segurança. Agora que chegou aqui, onde eu vou fazer o enchimento, eu preciso desvirar a peça, eu vou dar um nó duplo. E vou desvirar a peça. Peguei uma tesoura não muito pontuda, né, pra me ajudar. Tá vendo que a costura, ela tá dobrada, né? Então, eu vou trazer essa costura de volta aqui pro lugar. Não tô fazendo muita força, é só pra pôr a costura no lugar, tá vendo? Antes de fazer o enchimento da peça, a linha tá saindo lá de dentro, né? Eu vou trazer ela aqui pra fora, então eu vou pôr ela aqui no ponto do caseado, ó. Pra que ela fique agora do lado certo pra continuar a costura, tá? Enchi, tá faltando aqui, né? Percebe que ficou bem suave essa transição aqui das 3 partes, ó. Então tá, agora a gente vai fechar com ponto invisível. Mas eu não vou fechar inteiro, vou fechar uma parte pra continuar enchendo a bundinha, né? Porque ela tá murcha. Então eu vou pôr aqui o dedo pra prender isso. A linha tá desse lado. Eu vou passar no ponto caseado, no buraquinho aqui que o ponto caseado tinha feito. Quanto mais alinhado, melhor o efeito do ponto invisível, tá? Eu vou puxar e dar um nó aqui no ponto caseado, porque eu vou continuar fechando essa parte. Ponto enchimento, né, no caso. Então,
tô nesse lado do buraco, né? Eu vou passar aqui pelo outro buraco do ponto caseado que eu fiz só pra travar a linha. E vou continuar no ponto invisível até fechar a peça. Eu vou pegar uma agulha mais grossa pra afundar aqui essa parte do feltro que tá pra cima, né? Antes de puxar, tá? E agora eu vou sair aqui no ponto caseado do começo da costura. Aqui. E vou dar um nó duplo com ponto caseado. Pra ter certeza de que não vai abrir, eu gosto agora de passar mais um nó, pegando tanto a linha desse ponto que eu fiz agora, quanto do ponto anterior. Peguei as duas linhas. Acho que pro próximo vídeo é melhor eu usar uma linha de costura diferente da peça, né? Eu vou fazer isso. Eu vou sair em qualquer lugar. Então agora é hora de juntar as partes da coelhinha. Ó, vou testar o olho. Tá bem travado, então não vou arrancar pra colar de novo. Primeira coisa é pôr o pescoço aqui na cabeça, né? Eu vou posicionar aqui como eu quero esse pescoço. Vou segurar aqui. E aí, você pode pegar uma caneta fantasminha e marcar um pontinho aqui pra fazer o corte. E vou cortar. O cuidado que tem que ter aqui é para esse buraco não ficar muito grande. Ele tem que ficar do tamanho do pescoço certinho. Porque se fizer muito grande, na hora que colocar, vai ficar... Vou simular, tá? Eu fiz muito grande. Vai ficar um espaço assim, e esse recorte em excesso, você dificilmente vai conseguir deixar ele tão discreto, tá? Vou abrir caminho aqui com a tesoura. Vou pôr a pontinha aqui do feltro pra dentro. Eu não vou fazer assim, ó. E colocar. Eu vou dobrar isso aqui e colocar, porque ele fica mais discreto. E vou alfinetar. Para fazer a costura eu vou usar 2 fios de linha comum. Eu fiz um nó grande e vou colocar a agulha aqui passando de dentro para fora dessa aba aqui. Eu vou pegar uma agulha mais forte que eu tenho aqui para empurrar esse nozinho para dentro. Puxa para ele travar lá. E agora eu vou fazer a costura dessa cabeça com um ponto invisível. Então, tá aqui. Puxei pra unir, tá vendo? Ele some, né? Então não dá pra ver. E aí eu continuo em toda a cabeça. Quando chegar aqui, eu não vou fazer o recorte que nem eu tô fazendo aqui, a costura que nem eu tô fazendo aqui, né? Da beirinha com o pescoço, que seria aqui atrás. Eu vou fazer pegando aqui, ó, tá? Então, olha a posição que você quer a cabeça. Se você quer assim, assim, tá? Olha isso. E vai seguindo o desenho da junção aqui da cabeça com o corpo. O rabinho, eu vou costurar essa parte aqui. O cuidado que você tem que ter antes de costurar é colocar ela na mesa, né? Pra ajustar, pra não ficar, por exemplo, o rabinho muito alto, né? Assim, ou ele assim, e aí atrapalhar ela ficar em pé. Então, apoia na mesa, olha aqui também. E alfineta na posição. Então, só de colocar o rabinho aqui certinho, ela já tá ficando em pé. Eu vou costurar esse contorno também com um ponto invisível, também usando 2 fios de linha comum, tá? Antes de arrematar, vou ver se tá firme o suficiente de acordo com a necessidade aqui. E tudo certo, tá no lugar. Eu vou arrematar do mesmo jeito que eu fiz lá na cabecinha. Agora, para as outras partes da Lili, né, o pezinho, a mãozinha e a orelha, o que eu aconselho? Pergunta pro cliente se ela vai ser usada como decoração, pôr em guirlanda, em mesa, em quarto, festa, enfim, ou se ele pretende entregar para alguma criança de presente, alguma coisa assim. Por quê? Se for só decoração, é só colar essas partes, tá? Se for para alguma criança, eu aconselho colar e passar uma costura também, tá? De ponto invisível. Porque a criança vai mexer, vai ficar apertando a peça e aí corre o risco de acabar descolando, né? Aos poucos vai soltando. Então, eu aconselho fazer assim. Então, eu vou ensinar dessa forma, tá? Porque a outra é só colar. A orelha eu vou posicionar olhando aqui atrás da cabeça, ó. Numa região onde a orelha fica reta, então a orelha não vai ficar tão na ponta, ela vai ficar
assim, mais no meio, ó. Então, eu vou passar cola de silicone aqui nessa parte de baixo. Pode usar cola quente, que eu prefiro a cola de silicone. Vou posicionar aqui e alfineta. Então, peguei aqui 2 fios de linha comum de novo e vou fazer alguns pontos ao redor dessa orelha. Então, eu vou colocar um nozinho aqui no meio, onde ninguém vai enxergar. Vou sair aqui do outro lado. E para fazer esses pontos, eu vou seguir a marcação do caseado da orelha, para não ficar com costura dupla. Então, ó, aqui tem um ponto caseado. Eu vou entrar aqui, pulador 1. Então, ó, percebe? Aqui tá um ponto caseado, pulei um, saí com a agulha no outro. Puxei, entro aqui, saio na direção do outro ponto caseado. Pulo um, pego o outro, ó. Agora eu vou fazer o último. Vou pular 2 aqui pra ficar na mesma direção desse que eu comecei. Então, nesse último eu acabei pulando 2. E fiz. E como que eu dou arremate? De novo, eu vou atravessar a agulha lá pro outro lado, procurar um fio de algum ponto que eu fiz aqui. Puxei. De novo, pego a alcinha. E arremato. Gente, não é tão difícil quanto parece, tá? Que eu tô costurando pela câmera e aí complica pra enxergar as coisas. Pode até tirar o alfinete, deixar só o alfinete aqui de cima, uns 2 aqui em cima, pra não abrir a cola, né? Deixar secar bem. E agora repete o mesmo pro outro lado. Ah, esqueci de um detalhe. Nesse primeiro nozinho, tenha certeza de que você está colocando a agulha em alguma camada de feltro aqui dentro, ó, pra depois sair nesse buraquinho aqui do caseado ali do outro lado. Então tá aqui, vou ajustar mais ou menos a posição que eu quero. Olha aonde vai ter contato aqui, né? Dar uma decora, digamos assim. Vou passar a cola de silicone. Posicionei, alfinetei. Nesse caso é ruim fazer o ponto invisível em todo o contorno do braço, por causa do tamanho dele e a posição. Então, ao invés de fazer ponto invisível, eu vou só dar pontos de um lado pro outro. Então, por exemplo, atravessa aqui. Não esqueça de pegar alguma parte de feltro, né? Sair aqui desse lado. E aí, essa etapa vai depender da posição de estar seu braço, tá? Não necessariamente ele vai sair aqui no corpo. O meu saiu. Eu vou seguir aqui o ponto do caseado para não criar ponta a mais. Pegar um pedaço do bracinho e sair ali na frente, ó. Tá vendo essa mancha aqui? Aqui é a superfície de cola, ali é onde termina o contato, ó, o braço vai ficar assim. Então, eu tô pegando a agulha no bracinho, ali onde vai encostar. Puxo. Volto pelo corpo. Sair no caseado do corpo. Puxo. Volto pelo bracinho. Saindo ali onde vai ser o contato, o fim do contato do corpo no bracinho e, ó. Tá dando pra enxergar? A ideia não é que essa mancha de cola esteja aparecendo, tá? Eu tô forçando ela pra baixo pra vocês enxergarem o que eu estou fazendo. Eu não vou colocar linha saindo do corpo e já pegar aqui atrás, senão vai ficar aparecendo, né? Você tem que afundar aqui, ó, pra que a linha, ela vai sumir mesmo no ponto caseado, entendeu? Você vai puxar ela pra cá. Não enfia, por exemplo, aqui, ó, tá? Continua no sentido do ponto caseado. Essa é uma dica de como eu costuro. Você pode costurar da forma que você achar melhor. Essa é a que eu achei mais fácil, para dar essa firmeza a mais, né? Para a criança brincar mais à vontade. Mas fica a critério. Agora, eu já não vou sair mais na parte de trás do corpo, ó. Eu vou sair na frente. Tá vendo? Onde tá minha agulha? Tá aqui, ó. E aí você faz até você sentir que tá firme, tá bem costurado.
Então, ó, eu tiro o alfinete, mexo assim com o dedo pra saber se tá firme. Olha. Não fica aparente costura nenhuma. Eu vou parar aqui, porque daqui pra frente, da onde eu tô pra frente, ela já começa a sair do corpinho. Ah, já começa a não tá mais colada, né? Ela já começa a continuar aqui o desenho da mãozinha. Então eu vou sair, encontrar um ponto do outro lado, sair pelo buraquinho desse ponto. Puxa, porque eu tive que alargar um pouquinho, né, pra encontrar o ponto. Então puxa de novo e arremata que nem a gente fez nas outras partes. Ó. Não aparece costura, tá vendo? Não dá pra saber que foi costurado a menos que você force assim. Caso contrário... Ó. Eu já fiz aqui a costura e a colagem desse pezinho. E agora eu vou fazer do outro com vocês, porque esse aqui é mais difícil. Então, põe a peça em pé. Posiciona o pezinho como você vai querer. Colei, alfinetei. E aí agora a gente vai costurar também. Como? Então, quando a peça é assim... Nessas partes difíceis de alcançar, vamos costurando do jeito que dá. O importante é não aparecer a costura. Então, eu vou colocar aqui o nó no meio e sair ali, ó. Que ali eu alcanço. Eu não consigo fazer ponto invisível aqui, nessa posição. Mas eu posso voltar com a linha para outro lado. E aí, eu aproveito já para marcar aquela parte, né? Fixar aquela parte. Aqui eu consigo fazer o ponto invisível, né? Essa parte eu alcanço, então aqui eu vou fazer... É trabalhosinho, gente, mas acho que vale a pena. Então, ó, até que tive que erguer aqui o pé um pouquinho. Nessa parte aqui que tá mais difícil. Pronto, já puxa o pé pro lugar. E assim, tive que puxar o pé para conseguir alcançar o lugar? Puxo. Ok, alcancei. Lembra de pôr ele de volta pro lugar, puxar a linha de novo, né, pra ir arrumando. Usa um alicate para nessas partes assim, difíceis de alcançar, puxa com o alicate. Ó, o pezinho já tá bem firme e vou arrematar que nem fizemos nas outras partes, tá? Ui, acabou. Gente, agora é só limpar a peça, né? Originalmente a Lili tá pronta, ela foi feita sem nenhum elemento decorativo, só algumas flores que acompanhavam ela. Aí entorta a orelhinha, eu gosto de entortar um lado diferente do outro. Então tá aqui a coelhinha Lili. Agora é só limpar a peça e vai levar um tempo a mais de costura pra fazer a costura das partes? Vai. Mas geralmente essas peças são pra decoração, né? Então uma vez ou outra que vai ser pra criança, né? Falando de quem trabalha com encomenda. Então eu acho que compensa aumentar 20 minutinhos na produção pra que a criança possa brincar com mais tranquilidade, porque tá tudo bem firminho. Ó, na parte de cima aqui, a cola foi até a mesma altura da costura. Se você colocar a cola até mais pra cima, então você na hora de dar os pontos, começa a dar até aqui em cima, tá? Deixa na mesma altura. E tá pronta a Lili, mas a Doca fez... Nossa, agora que eu fiquei me perguntando qual que é o nome dela, eu acho que Doca é apelido. Doca, se Doca não fosse o apelido, me desculpa. Ela fez várias lilis com lacinho, então eu vou colocar um lacinho nessa daqui, em homenagem às lilis que ela fez e que eu amei, amei, amei. Pessoal, eu vou dar o laço aqui com a coelha de ponta cabeça, porque meus laços eles saem ao contrário. Não sei, eu tenho algum problema. Aí, viu? Aí ele fica na posição certa. Particularmente eu gosto desse efeito assim bagunçadinho. Eu vou deixar meio compridinho isso aqui assim. E vou dar alguns pontos aqui, que não apareçam, né?
Porque não adianta, a gente amarrou tudo e aí alguém chega e puxa, acabou. Desmanchou o laço. Então, né, já que eu tô considerando que isso aqui vai pra uma criança, eu vou dar um ponto aqui no meio do laço também. Se você passar de assim no nó, de um lado pro outro, é até melhor, tá? Do que vir de cima. Pra fazer um arremate aqui desse laço, eu vou sair com a agulha aqui em qualquer lugar do nó. Já dei um nozinho ali, né, com a agulha. Dei 2, na verdade. Vou sair aqui em qualquer lugar e cortar. Como é renda, é bem tranquilo. Se for fita de cetim, vai ser mais difícil. Eu não costurei o laço no pescoço, então ele se movimenta. Mas, ó, ele não solta. Tá? Agora deixa eu arrumar isso de novo, né? Porque ficou uma bagunça. Tá aqui a Lili! Pessoal, espero que vocês tenham gostado da Lili. Eu fiz ela com muito carinho. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like se você gostou do vídeo, porque tem muita coisa legal pra vir ainda. Um grande abraço e até mais!